Eu convido a todos nesse momento para ficar de pé, mais uma vez. Não fica triste, viu? Quero convidar aqui a diaconisa Amanda. Põe som nesse outro microfone aqui para nós. Nosso Deus, eterno Mestre Jesus, aqui está a tua serva que veio para trazer a tua palavra aos nossos corações. Suplico ao Senhor que o teu Santo Espírito a faça lembrar de tudo aquilo que preparou com a graça, com a maestria do coração dela, para transmitir aos nossos corações. Unja nossa mente e o nosso coração para receber esta palavra, Pai Santo. Fala conosco, nós cremos no Senhor e recebemos o poder da Tua palavra, Pai querido. A Tua palavra edifica, a Tua palavra fortifica, a Tua palavra levanta, a Tua palavra anima, a Tua palavra nos orienta. E nós esperamos no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Ainda de pé, missionária Armanda, está com oportunidade. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Todos bem, graças a Deus, né? Estou feliz de estar na casa do Senhor, com a oportunidade de ministrar mais uma vez. O Senhor é bom, Ele é fiel. E eu estava aqui orando, dizendo a Deus: Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho uma palavra que vai transformar o seu coração nessa noite, mas o Senhor tem. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade de agradecer a irmã Denilha. Obrigada, irmão, pela confiança. Nossos pastores também, que sempre têm nos incentivado, nos apoiado. Deus abençoe, pastor, pastora. E agradecer a igreja e dizer que nessa noite eu creio que Deus tem algo especial para nós. Não porque eu estarei ministrando a palavra, mas porque antes mesmo da irmã Denívia já ter me feito o convite, o Senhor já tinha dado uma palavra. E eu falei: Senhor, eu não sei como eu vou entregar esta palavra para a tua igreja. Eu sei que os meios o Senhor tem, mas a mensagem é essa, e eu serei fiel a esta mensagem. E eu quero dizer para a igreja que estou muito feliz em ter os meus pais aqui nesta noite. É muito bom, que privilégio ter eles aqui comigo, congregando conosco, e eu fiz o convite e eles estiveram. Então, papai e mamãe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Estou feliz de ter vocês aqui. Deus abençoe. Aleluia. Agradecer também ao Senhor pela minha família, pelo meu esposo, que sempre me incentiva, me encoraja, e meus filhos também, que sempre estão comigo aí na jornada. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir então as nossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 16. Aleluia, Jesus, Tu és bom. Aleluia. Eu não sei quanto dos irmãos estão fazendo a leitura bíblica anual, mas esse ano eu coloquei um propósito e estou firme nele. Porque quantas vezes eu já comecei e dali no meio do ano a gente desiste, para. Tantas coisas acontecem, mas esse ano eu fiz um propósito com o Senhor que eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e o meu marido está lendo comigo. Então é bênção, dupla honra, pastor. Dupla honra. E nós estamos aí todo dia cedinho lendo a palavra do Senhor. E quanto Deus já tem nos ensinado nesses 26 dias, né, que nós estamos estudando a palavra e meditando nela. E uma passagem que muito me chamou a atenção, irmãos, que eu li recentemente, na semana passada, está em Êxodo capítulo 16, eu quero ler alguns versículos. Nós vamos ler o versículo 14, o versículo 15, e depois nós vamos ler o 31, o 35.
Todos encontraram, irmãos? Amém? Êxodo 16, versículo 14, diz assim: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: Isto é pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Repita comigo, 40 anos. Até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Agora nós vamos para Josué. Vamos para Josué capítulo 5, versículo 10 e 11. E o 12 também. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, diga comigo, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Repita comigo, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha para quem está do teu lado e diz: das novidades da terra de Canaã, você comerá. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, meus queridos. Aleluia. Para nós entendermos, irmãos, um pouco da história, nós temos que mergulhar no contexto da época. Esse texto de Gênesis, aliás, de Êxodo, o Êxodo começa a partir do momento em que o povo de Israel, Moisés, Deus levanta ali o libertador para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então Moisés nasce, né? Moisés cresce e Deus então entrega a ele esta missão de conduzir o povo para Canaã, para a terra que Deus já havia prometido. Para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó. E nesse contexto, Moisés já havia ali lutado e pelejado com o faraó, enviado as 10 pragas, porque o faraó resistia cada vez que Moisés ia até ele e falava que Deus estaria libertando o seu povo para servir no deserto, para prestar culto. O faraó então endurecia o seu coração e não permitia que o povo fosse. E o povo vendo tudo isso, o povo acompanhando isso. Até que então Deus envia as 10 pragas e a última praga os irmãos conhecem, que é a morte de todos os primogênitos. Então Faraó finalmente decide liberar o povo e o povo vai caminhando, então para ali de frente o Mar Vermelho e o Deus então endurece novamente o coração de Faraó e eis que Faraó vem atrás e o povo se desespera e grande coisa acontece porque as águas do Mar Vermelho se abrem e a palavra diz que o povo passa a pé enxuto. E o povo vendo todos esses sinais, todas essas maravilhas, testemunhando, sendo testemunhas ocular do poder de Deus. E assim que eles são introduzidos ali no deserto, eles passam para o lado de lá. Eles começam então a murmurar contra o Senhor, porque estavam com fome. Começam a murmurar porque não tinha água. Começam a reclamar ali para Moisés e começam a dizer: ah, mas que saudade do Egito. Ah, mas que vontade de voltar para lá, onde a gente tinha carne com fartura, onde a nossa mesa era farta. Sendo que no Egito, nós conhecemos a realidade de Israel, eram escravos.
E Faraó ainda havia dobrado a carga de trabalho para que eles trabalhassem mais e não tivessem tempo, porque estavam muito ociosos querendo ir para o deserto adorar um Deus desconhecido. E eles começaram então a contender contra Moisés, mal sabendo eles que estavam contendendo contra o próprio Deus. Ah, mas a gente quer voltar para o Egito, porque lá no Egito a gente tinha carne, foi para isso, para nós morrer de fome. Para a gente chegar aqui no deserto e padecer. Foi para isso, Moisés, que você nos tirou lá do Egito, onde a gente tinha fartura? E nesse contexto de murmuração, de reclamação, onde eles tinham fome, Deus ministrou ao meu coração a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês, igreja. Muitas vezes a fome, ela distorce a nossa percepção da realidade. Quando a gente tem fome, a gente não pensa direito. Quando a gente tem fome, a gente não raciocina direito. É só a gente olhar para a história de Esaú, que chega faminto do campo e vende o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha, por causa de um prato de cozido vermelho que Jacó havia preparado. Porque a fome cega. A fome nos coloca em um lugar de vulnerabilidade. Então Esaú, ele comete o maior erro de sua vida. Ele abre mão de um direito que era dele, por causa de um prato de comida, porque estava com fome. A fome muitas vezes ela cega o nosso entendimento. Ela não deixa a gente pensar direito, ela não deixa a gente raciocinar. E o povo de Israel estava com fome. E começaram a murmurar. Começaram a esquecer de tudo aquilo que eles viveram há pouco tempo atrás. Começaram a contender com um Deus que livrou eles das mãos dos egípcios, que fechou o Mar Vermelho e levou o cavalo e o seu cavalariano e exterminou todos os egípcios ali aos olhos dele. Um Deus que fez milagres, maravilhas e prodígios. O povo esqueceu porque tinha fome. E nós temos que ter cuidado com as consequências que a nossa fome produz. Porque na maioria das vezes não é fome por Deus que nós temos. É fome por poder, é fome por dinheiro, é fome por ter uma casa boa, um carro bom, é para ter mais. E não há nada de errado nós termos fome dessas coisas. Não há nada de errado nós queremos crescer, prosperar. Mas a nossa fome não pode estar baseada nisso. O nosso empenho, o nosso sonho, o nosso suor, o nosso esforço não pode estar somente nisso. E aquele povo olhava para a circunstância, não olhava para o Deus que tinha acabado de fazer tão grandes maravilhas na vida deles. Então, a partir de uma murmuração, o maná passa a existir. Eu achei interessante isso. Deus então fala, tá murmurando, Moisés, o povo está reclamando, o povo está falando, fala para o povo que não precisa preocupar. Eu vou mandar do céu alimento. E o maná surge num contexto de murmuração, num contexto de reclamação dos israelitas. E aqui eu vejo, sabe o que, igreja? Que até nos momentos de nossa murmuração, de nossa reclamação, Deus se levanta e envia providência. Deus não leva em conta muitas vezes o nosso pecado, a nossa boca grande, a nossa língua murmuradora. Porque em meio até as nossas murmurações, Deus se levanta com providência. Deus então manda o maná, num contexto onde o povo não estava grato, num contexto onde o povo não estava satisfeito, mas num contexto onde o povo reclamava, murmurava, e Deus ainda tem misericórdia. E hoje ainda o Senhor tem misericórdia de nós, porque ainda envia maná para nós, apesar de nós reclamarmos, apesar de nós murmurarmos, apesar da ingratidão do nosso coração, o Senhor Ele ainda envia providência até nós. Aleluias! Oh, glória a Deus! O segundo ponto, o maná até então era um alimento, era algo desconhecido. Não havia maná, ninguém sabia o que era. No entanto, o maná significa, vem de uma partícula em hebraico que significa, o que é isso? Eles olhavam uns para os outros e se perguntavam, mas o que é isso? A gente não conhece isso. A gente não sabe que tipo de alimento é esse.
Deus podia ter mandado pão do céu, podia. Deus podia ter mandado fruta, podia. Mas Deus então escolhe algo que ainda não existia, para provar que era providência dos céus, não era providência do homem. Oh, aleluias! Não era um produto humano, mas era um produto celestial. Porque Deus estava provendo em meio ao deserto, em meio às condições áridas, aonde não tinha lugar de plantar, ainda não tinha condição de colher. Deus estava providenciando algo novo, um alimento que até então era desconhecido, mas um alimento especial para o seu povo. O maná, ele deveria ser recolhido na quantidade certa, no verso 16 e 18. Aqui eu entendo que Deus, ele tem uma porção exata para mim e para você. Moisés orienta o povo a levar ali os cestos e recolher. E cada um deveria recolher conforme a sua necessidade. Aquele que comesse mais, recolhesse mais. Aquele que comesse menos, recolhesse menos. Mas de acordo com a sua fome. Deus, ele tem a porção exata para cada um de nós. Deus, ele sabe o tamanho da tua fome. E ele tem a porção, o alimento exato para saciar você. Oh, aleluias. Aleluia, Jesus. Não falta e nem passa. Porque a palavra diz aqui no verso 18. Nem faltava o que colhera pouco, pois colhera cada um quanto podia comer. Quanto? Quanto você pode comer nessa noite? Qual é o grau da tua fome nessa noite? O Senhor diz, colhe, pode colher. Colhe a porção exata que você precisa. E às vezes você pode me dizer, irmã Amanda, mas a minha fome, a minha necessidade é muito grande. A palavra diz que não sobra e nem falta. É na medida exata da tua necessidade. Aleluias. O maná também era diário. O povo precisava aprender a confiar nas promessas do Senhor e no cuidado do Senhor para o hoje, mas também para o amanhã. Cada um recolhia a sua porção por dia. A palavra diz que aquele que guardava o maná para o dia seguinte, amanhecia cheirando mal e cheio de vermes, cheio de bichos. E o Espírito Santo disse ao meu coração que guardar maná para o dia seguinte é perder uma oportunidade de nós desfrutarmos do maná de hoje. É perder a oportunidade de desfrutar do presente, do hoje, daquilo que o Senhor está te entregando hoje. Sabe, irmãos, muitas vezes eu sofro com ansiedade, porque a gente quer viver lá no futuro. A gente quer estar lá, a gente quer saber como que vai acontecer, como que vai ser. Essa semana eu ainda conversava com o meu marido sobre isso. E eu dizia para ele o quanto é difícil essa ansiedade que tenta roubar a nossa paz. É o maná que a gente quer guardar para amanhã, pastor, mas que cheira mal. E o Senhor falou, filha, olha aí na tua despensa. Olha a quantidade de bicho que tem nesses manás que você tem guardado para a semana que vem, para o ano que vem, para daqui 10 anos. Olha a quantidade, está cheirando mal. E quantos de nós temos abastecido a nossa despensa com o maná velho, com o maná podre, porque não temos sabido esperar no Senhor. E não temos vivido e confiado que Ele é suficiente para prover o hoje, mas também o de amanhã. Aleluia! Aleluia, quando eu guardo o maná, quando você guarda o maná, você está perdendo a oportunidade de receber da parte de Deus um novo, algo fresco, que Ele quer liberar no dia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, tem muita gente cheirando mal, guardando comida estragada, porque não tem confiado que o Senhor é fiel, para te prover o hoje, aquilo que você precisa. Aleluia. Aleluia. A palavra ainda nos diz que o maná, ele é suficiente para que o povo ficasse saciado e descansado. O único dia em que era autorizado o povo recolher maná em porção dobrada era na sexta-feira, porque sábado era o dia do Senhor. E no sábado o maná não descia, porque a palavra diz que muitos saíram ao campo para procurar o maná no sábado, mas o maná não caía sábado. Porque Deus é Deus de princípio. Sábado era o dia do Senhor.
Era o dia que ele tinha reservado para Israel descansar. Deus, ele não fere os princípios. Ele dava porção dobrada às cestas para que o povo descansasse aos sábados, porque a provisão de Deus garante descanso para você. Eu vou repetir. A provisão de Deus garante descanso para você. Você pode descansar no Senhor, crendo que a provisão dele é suficiente. Eu não sei quantos de vocês, irmãos, quantos de nós temos a dificuldade de descansar. E eu falo em descanso literal também. Porque às vezes a gente corre tanto, quer fazer tanto. A vida exige uma produtividade tão acelerada. A gente tem que fazer, a gente tem que ir, a gente tem que cumprir a agenda, a gente tem que fazer tanta coisa. Quando Deus, na verdade, pede que nós descansemos nele. E isso também implica descansar o nosso corpo. Dar pausa. Descansar a mente, tirar tempo para nós, para nossa família, para nossa casa, crendo que o Senhor está cuidando, está provendo, crendo que o sustento da nossa casa não vem da força do nosso braço, não vem da nossa inteligência ou do salário que nós ganhamos, mas vem do Senhor, que é fiel para nos dar o descanso. Aleluias! Oh, glória a Deus! E esse maná, queridos, ele também, a palavra diz ali, no verso 31, que ele era tão pequenininho, ele era semelhante a um grãozinho de coentro, pequeno, frágil, delicado, mas a palavra diz que ele tinha sabor de bolos de mel. E aqui eu entendo que a provisão de Deus, ela sempre vai ser agradável. Ela sempre vai ser agradável ao nosso paladar. Eu fiquei pensando, Jesus, mas se naquela época, porventura, tivesse alguém que não gostasse de bolo de mel. Alguém que não gostasse do sabor do mel. E aí, Jesus, como é que ficava? Porque só tinha isso para comer. E aí eu fui pesquisar, irmãos. E alguns historiadores creem que o maná tinha sabor de bolo de mel, porém, para cada pessoa tinha um gosto especial. Isso é coisa de Deus. Não tinha como não gostar do maná. Talvez para mim tinha um gosto, talvez para você teria outro gosto. E talvez que a provisão que Deus tem na minha vida é diferente da provisão que o Senhor tem na tua vida. Mas ela é agradável ao nosso paladar. Ela é agradável ao nosso olfato. A provisão do Senhor é aquele que enche, que sacia, que completa. Aleluia! Não tem como vir coisa ruim da parte de Deus. Não tem. Não tem como vir coisa ruim, coisa estragada, coisa com gosto ruim, com cheiro ruim da parte de Deus. Não tem. Não tem como. Deus é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. E Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. O maná, ele durou 40 anos. Irmãos, 40 anos. Se a gente comer a mesma comida 2, 3, 4, 5 dias, a semana inteira, a gente enjoa, né? A gente enjoa. A gente já não aguenta mais sentir o cheiro. A gente não aguenta mais, a gente quer variar, quer uma comida diferente. Pode ser a comida mais gostosa, mas a gente enjoa. Se você comer só carne de vaca, enjoa. De frango, enjoa. Tenta repetir aí na sua casa a mesma comida, a mesminha, uma semana para ver se você aguenta. E a palavra diz que o maná foi o alimento daquele povo durante 40 anos. Não foram 40 dias, não foram 40 semanas, não foram 40 meses, irmãos, 40 anos comendo maná e não enjoando. Oh, aleluia!
No tempo da peregrinação, Deus supriu o maná, o alimento. E enquanto for necessário, Deus não vai deixar faltar. Eu quero que você saia daqui nesta noite com a convicção de enquanto for necessário, Deus não vai deixar faltar. O maná não vai deixar de cair na tua porta, na tua casa. A provisão não vai deixar de existir, porque Deus é fiel. Não importa o tempo da tua peregrinação, se vai ser 40 anos, se vai ser 40 dias, enquanto você precisar, o maná estará disponível para você. Aleluias! Oh, aleluias! Oh, Deus maravilhoso! Não falta. 40 anos o povo, não faltou um dia sequer o maná. Mas chega um momento em que a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Josué, quando o povo então finalmente, Deus levanta Josué, Moisés é morto, o povo também que estava peregrinando, nenhum deles entrou na terra prometida. Mas agora os irmãos vão fazer uma conta básica. A palavra diz que somente entrou na terra prometida os filhos, né? Aqueles que eram mais velhos não entrariam por causa da murmuração. Agora os irmãos imaginam, havia homens e mulheres ali que o único alimento que eles conheciam era o maná. 40 anos, Deus dando maná. Quem nasceu no deserto, aqueles que nasceram no deserto e peregrinaram até ali, só conheciam o maná. Era o único alimento que eles tinham acesso. Mas a palavra nos diz que quando então prepara os filhos de Israel, para eles atravessarem o rio Jordão, para tomar posse da terra prometida que era Canaã. Celebrando a Páscoa, o maná então cessa. E essa palavra me pegou. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que o maná vai cessar. Tem momentos na nossa vida que nós vamos procurar por ele e não vamos encontrar. E eu perguntei, Senhor, por que muitas vezes nós procuramos por um maná que não existe mais, que não cai mais do céu? E o Senhor me disse algumas coisas. O maná cessa quando ele deixa de ser dependência e se torna comodismo. Toda vez que o Senhor olhar para a tua vida e ver que aquilo que um dia foi provisão, mas que começa a se tornar um motivo para que você não faça aquilo que Ele te chamou para fazer, o maná vai cessar. Porque Deus, Ele não trabalha no nosso comodismo. Aquele povo estava tão acomodado a peregrinar no deserto. E 40 anos para eles poderiam se tornar mais 40. Porque muitas vezes a gente se acomoda à situação até difícil que nós vivemos. E o Senhor está dizendo, ei, eu estou querendo te tirar desse lugar. Ei, eu estou querendo te dar algo novo. Ei, eu estou querendo te mostrar uma saída, uma porta nova. E a gente, não, Deus, me deixa aqui. Não, Deus, eu quero ficar aqui nesse lugar. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu conheço. Tá ruim, mas eu sei onde eu piso. E Deus está querendo te colocar em lugares. Ei, pisa primeiro, depois eu coloco o chão. Vai primeiro, depois eu abro a porta. Vai, vai. O maná cessou. É tempo de coisas novas. Aleluias. O comodismo, irmãos, nos atrapalha a viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus. Porque o comodismo nos deixa parado, estagnado. E aquele que para pelo caminho, estagna na beira do caminho, ele fica. Ele fica. Então toda vez que o maná para você cessar, saiba que Deus está querendo te tirar do comodismo. Porque muitas vezes a gente fala, ai Deus, eu estou dependente do Senhor. Mas às vezes é só um comodismo disfarçado de dependência de Deus. A gente quer mesmo é ficar no nosso cantinho. Quentinho, gostosinho. E Deus está mandando a gente ir.
fazer o id dele, ir e pregar o evangelho dele, ir e falar. E a gente não quer. E aí Deus então faz o maná cessar. O maná cessa quando Deus te dá os recursos que antes você não tinha. O maná cessa quando Deus começa a te dar os recursos que até então você ainda não tinha. O povo estava no deserto. O povo precisava marchar, precisava caminhar de dia e de noite. Tinha como comer, plantar e colher? Não, não tinha. Tinha como lavrar o solo, lavrar a terra? Não tinha. Era um povo nômade, não tinha residência fixa, não tinha lugar para morar. Então Deus dava o alimento. Mas agora Deus estava dando uma terra boa, que manava leite, que manava mel, uma terra produtiva, uma terra adubada, uma terra onde tudo que se plantasse se colheria. Então Deus olha para aquele povo e diz: ei, agora vocês não precisam mais da minha provisão, porque agora vocês têm condições de fazer, plantar e de colher, de ter o próprio alimento. Antes vocês não tinham, mas hoje vocês têm. E o Espírito Santo diz: ei, estou colocando em tuas mãos coisas que antes você não tinha, mas a partir de hoje estou lhe dando. A partir de hoje você tem. Aleluias! Estou te capacitando para que a partir de hoje você tenha ferramentas, recursos para plantar e para colher. Oh, aleluias! O maná cessa quando Deus tem novos desafios para você enfrentar. O povo precisava transpor o Jordão, precisava entrar na terra prometida, tomar posse. A terra já havia sido dada, a promessa já havia sido feita, mas eles precisavam agir. Eles precisavam dar o primeiro passo. Ei, Deus tem desafios para nós. Deus tem coisas novas para nós. E o maná cessa para que a gente entenda isso. Para que a gente entenda que o Jordão está entre nós, está ante nós, está diante de nós. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, porque a palavra diz que Josué então, ele dá o primeiro passo para que o Jordão fosse aberto. E nessa noite, o Jordão está diante de você. O maná também cessa quando Deus quer que você experimente das novidades da terra de Canaã. Aleluia! Aleluia! Deus quer que você experimente das novidades que existem na terra prometida, na terra de Canaã. Deus quer que você experimente coisas novas. Coisas das quais você sonha há tantos anos e ora e busca. E aí Deus diz: eis que é chegada a hora de colher os frutos, experimentar coisas novas. E aí a gente não quer. A gente fala: não, Deus, mas eu estou com medo. Coisas novas, novidades da terra de Canaã, da terra que manava leite, da terra que manava mel, da terra que dava suas delícias. Deus tem desse fruto para mim e para você hoje. Oh, aleluias! E talvez o maná já tenha cessado na tua vida há muito tempo. Talvez você está passando fome espiritualmente e nem está percebendo. E talvez diante dessa palavra você tenha pensado: estou sentindo fome. Porque o alimento que eu tinha parece que hoje eu não tenho mais. Aquela força que eu tinha, hoje parece que não tenho mais. É o maná que cessou, irmão. É Deus te livrando, é Deus te levantando, é Deus te despertando e dizendo: ei, é tempo de plantar. É tempo de experimentar das delícias da terra prometida. O maná já cessou faz tempo e você aí com fome. Aleluia. Do lado de lá do Jordão, irmãos, tem novidade. Mas enquanto a gente ficar só do lado de cá olhando, ai, que lindo o Jordão, nossa, do lado de lá tem coisa boa. Mas enquanto eu ficar do lado de cá, enquanto eu não transpor o Jordão, nada vai mudar. E o maná já cessou. É por isso que muitos entre nós têm fome espiritual. Tem fome, não sai do lugar.
não prospera e depois ora, ainda põe a culpa em Deus. Mas Deus já está te sinalizando para você andar. Deus já está falando, pula o Jordão, vamos. E aí a gente acha que é Deus que está retendo a mão. Não, tem coisas, irmãos, que dependem de nós, da nossa atitude, da nossa decisão. Naquele momento em diante, queridos, o maná ele deixa de ser alimento. E ele passa então a ser somente uma lembrança da fidelidade de Deus para aquele povo. Deixou de ser alimento, deixou de saciar a fome e passou a ser somente um memorial da fidelidade de Deus para com Israel. E talvez aquela luta que você passa, sabe, de anos e anos, a partir de hoje não vai mais ser seu alimento. A partir de hoje não vai mais ser seu pedido de oração. Não vai ser mais o seu motivo de lágrimas. Não, não, não. Sabe por quê? Porque a partir de hoje ele vai ser só um memorial da fidelidade do Senhor com você. Ele vai ser só um memorial, irmã Elitúcia, daquele tempo de sofrimento. Mas a partir de hoje, é coisa nova. É coisa nova. Atravessar o Jordão, de pisar a pés enxutos, é tempo. Não tenha medo, não tenha medo de provar daquilo que eu já te disse que provarias. Não tenha medo, não tenha medo, o maná cessou, mas eis que tem um banquete posto à tua mesa, eis que tem um banquete posto à tua frente, e é tempo de você se deliciar com aquilo que eu tenho para ti. Assim diz o Senhor, aleluias. Oh glória, oh glória, oh glória. Do lado de lá, irmãos, tem novidade esperando por nós. Tem alimento fresco, tem comida boa, tem frutas preciosas, tem leite, tem mel. Do lado de lá tem fartura. E que o maná na tua vida seja apenas uma recordação do tempo em que Deus foi fiel, porque Ele continua sendo fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, nos ajude a passar o Jordão, nos ajude a provar das tuas delícias, Pai, das novidades que o Senhor tem para nós nesse ano, Jesus. O maná nós já conhecemos, já sabemos o gosto, já sabemos que sustenta durante um tempo, Jesus. Mas a partir de agora, Senhor, Tu tens alimento novo para nós. Aleluias. Tu tens alimento novo para a Tua igreja, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, porque a decisão, Senhor, nessa noite está nas nossas mãos. A decisão, Senhor Deus, de experimentar as novidades da terra, Senhor, está nas nossas mãos. E nós não sairemos daqui inocentes mais, Senhor. Mas nós sairemos aqui com a decisão, Pai, de continuar, Senhor Deus, nos alimentando de Ti, mas agora com novidades da terra. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, já devolvo aqui para quem é de direito.